Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Web 3. Vamos continuar aqui falando da aplicação 2. Nessa aplicação a gente aprendeu a como criar as telas do CRUD, que são as operações básicas para criar, recuperar, atualizar e deletar um- uma informação no nosso sistema ou um registro no banco de dados. Eu comentei com vocês que a gente usa aqui nas rotas a padronização REST, e a padronização REST utiliza alguns métodos do HTTP, né? Ou a gente pode até chamar de verbos do HTTP, que não são normalmente utilizados. Por exemplo, o PET e o delete. A gente vai ter que usar o PET para atualizar e o delete para destruir, seguindo a padronização REST. Então, isso daqui já funciona com o HTTP. Eu tinha comentado para vocês que no nosso caso, nesse framework aqui, a gente está usando o mínimo possível de JavaScript, dava para fazer usando JavaScript. E como a gente está fazendo usando basicamente só HTML, lá na nossa visão, por exemplo, aqui na visão de editar, na verdade o formulário usaria o método post e teria um campo escondido com o nome underline método e o valor pet. Então, apesar de ser o método post, o que a gente faz, o que o navegador faz e envia para o servidor, o framework, a classe roteadora, que é a classe que comanda as rotas, que pega a requisição, olha o que veio e decide qual o controlador vai chamar, ela procuraria por esse campo. Se esse campo fosse enviado, o framework automaticamente usaria esse valor como o método HTTP. Então, isso daqui é uma gambiarra, né? Então, desse jeito aqui, o framework entende que essa é uma requisição PET, não importa o método que foi enviado aqui, né? A gente vai usar o post, que é o mais correto. E lá no nosso arquivo de rotas, a gente poderia usar o PET sem problema nenhum. A mesma coisa deveria ser feita para o delete. Eu comentei com vocês que a gente fez essa forma, essa gambiarra, porque o navegador não fazia essas outras requisições. Eu fui dar uma pesquisada esses dias e eu vi que ele faz sim, né, mais por JavaScript. E aí eu fui pesquisar ainda mais a fundo por que até hoje o navegador, quer dizer, o HTML não faz requisições put, pat, delete e várias outras. Por quê? Essa é uma discussão antiga. Já deve ter mais de 10 anos que as pessoas já discutem isso. Por quê? Porque ficou muito famoso a padronização REST para se trabalhar com web, softwares web. Isso significa que muita gente utiliza esses métodos pat e delete, que nem a gente utilizou aqui. E também muita gente faz gambiarras. Por quê? Porque eu não posso escrever aqui pat e delete no formulário HTML. Essa restrição é uma restrição do HTML. A organização que mantém o HTML, que continua desenvolvendo, né, padronizando, ela decidiu por não colocar outros métodos, só get e post. E aí é uma discussão sem fim. Eu dei uma olhada rápida e tem gente que fala que o HTML não precisa de outros métodos, porque não faria sentido usar os outros métodos com HTML. Todo link deveria usar o get, todo formulário é só get ou post. Aí tem gente que fala mais por essa razão de sentido, tem outras pessoas que já falam coisas muito mais técnicas. Essa de sentido seria algo mais é, da semântica, se ficaria claro, se o código ficaria limpo, né? Mas também tem outras justificativas que aí vocês vão ter que conversar melhor com o professor de rede, que tem diferenças técnicas entre requisições post, pat e delete. Coisas que envolvem cache,
entre os servidores, ou se não, a própria definição de uma requisição post ser indepotente. Não sei se é assim que fala, deixa eu dar uma olhada aqui. É indempotente. É uma requisição que pode ser realizada várias vezes, que não vai trazer problema nenhum no servidor. Por exemplo, se eu mando deletar o registro 1 e eu mando 10 vezes essa requisição, não tem problema. Na primeira vez que chegar no servidor, deleta o registro 1 e nas outras vezes não vai causar problema nenhum, porque a ação era deletar o registro 1. Agora, no post, que seria para cadastrar, se eu mando 10 vezes a mesma requisição, eu cadastraria 10 vezes. Então, existe essa peculiaridade entre o post, o patch e o delete. O patch também não teria problema. Então, são várias justificativas técnicas de por que o HTML até hoje não tem isso. E já propuseram várias vezes que fosse colocado para poder escrever aqui, ó, por exemplo, delete aqui no formulário. Eles já consideraram e depois já desistiram da ideia. Então, hoje em dia, se você quiser fazer com menos JavaScript, é desse jeito aqui que eu mostrei, que é muito utilizado por vários frameworks, não só para gambiarra do método HTTP, mas para muitas outras coisas. Aqui a gente não está usando, mas os frameworks, eles, nos formulários de cadastro, eles enviam vários campos escondidos, não é um só, porque tem várias coisas relacionadas a, por exemplo, segurança da aplicação. Então, são vários campos escondidos que são enviados para o funcionamento do framework. Então, não é só esse daqui. Também tem frameworks que usam JavaScript. Então, tem como a gente fazer uma requisição também por JavaScript, usando JavaScript puro, ou o jQuery, ou se você estiver utilizando um framework JavaScript mais robusto, aí você faz a requisição também com esse framework, requisição patch e delete. Aí, quando chegar essa requisição no servidor, já vai funcionar naturalmente, sem o framework ter que olhar se veio o método escondido. Se não me engano, aqui nesse framework que eu fiz, funcionaria dos dois jeitos. Porque se o framework não encontra esse campo escondidinho aqui, ele utiliza o que veio na requisição, né? Então, se já veio certo na requisição, não teria problema nenhum. Então, isso daí é só para atualizar vocês, só para também corrigir, né, o que eu tinha falado que o navegador não faz, mas acredito que hoje em dia todos os navegadores façam, a não ser que seja um navegador bem esquisito. Os grandes, os mais usados, todos fazem os outros métodos HTTP, né? Mas somente por JavaScript, não fazem por HTML. Bom, então agora que eu já fiz essa correção, vamos dar uma olhada no que ficou faltando. O que foi? Faltaram os testes. Então vamos começar aqui pelo teste unitário, que só tem uma classe. Eu vou testar aqui as novas operações do banco de dados. Quais operações são essas? A gente já tinha testado o armazenar, então não tem novidade nenhuma. Na nossa aplicação 1 já tinha, né, um cadastro. Então aqui eu criei uma classe, chamei o salvar. E agora eu quero saber se o método salvar está funcionando. Para isso, o que eu fiz aqui? Rodei uma consulta no banco, peguei o primeiro resultado, comparei se o nome do contato é o nome que veio do banco de dados. Só isso. Depois vem o teste para atualizar. O teste para atualizar é um pouco diferente. Aqui tem a classe contato. Eu chamo pela primeira vez o método salvar. Quando eu chamo ele pela primeira vez, é feita uma inserção na tabela. E, se vocês lembrarem bem, a minha própria classe, assim que ela insere, ela já retorna o ID e guarda o ID no atributo. Isso significa que se eu chamar pela segunda vez o salvar, ele não insere de novo.
ele atualiza, porque agora ele já tem um ID no banco. Então aqui eu só mudei o nome, salvei e agora eu verifico no banco se foi guardado aquilo lá. Se o nome que está no banco é o nome aqui da classe. Então assim que eu fiz o teste para atualizar. Teste destruir, crio um registro, chamo aqui o método destruir e agora tem que estar vazio o meu banco. Ó. Por que tem que estar vazio? Lembra que antes de começar cada teste, o banco é destruído e recriado. Então eu faço um select asterisco, pego todos os registros e vejo se veio 0 registros. Tem que ter vindo 0 registro. Teste buscar por ID, no caso, aqui vai estar vazio, então o ID vai ser 1, vai ser o primeiro registro da tabela. Mas aqui eu não usei o ID 1, dava para ter usado aqui, ó, colocado aqui ID 1. Então eu criei um contato Maria, salvei no banco. Aí eu poderia buscar pelo ID 1. Mas em vez de buscar pelo ID 1, o que eu fiz? Eu já usei o ID da classe. Aí eu já verifiquei, né, se a classe conseguiu guardar para mim o ID correto. Aí eu busquei no banco, ó, veio um segundo contato e estou comparando o nome dos dois. Tem que ser o mesmo nome, Maria. O teste buscar todos a gente já tinha feito antes. Vamos ver os testes funcionais. Aqui é para a raiz da aplicação. Quando eu entro na raiz da aplicação, eu sou automaticamente redirecionado para a tela de contatos. Então, se vocês lembrarem aqui, ó, se eu tentar entrar na raiz da aplicação, ó, eu sou automaticamente redirecionado para contatos. Então, eu só verifico isso daí, ó. Uma requisição GET para a raiz da aplicação, ele tem que me retornar o quê? Um redirecionar para URL raiz barra contatos. Aqui, os testes relacionados aos contatos. Alguns vocês já conhecem, por exemplo, teste index sem dados nenhum. Vai cair nessa tela aqui, sem dados nenhum, então tem que mostrar essa mensagem, nenhum contato encontrado. Então, requisição GET, verifico nenhum contato encontrado. Aqui tem uma coisa nova. Na aplicação 1, eu fazia esse teste de um jeito diferente. Lembra? Eu fazia assim, ó, verificar. E aqui eu poderia passar um valor booleano. Então, eu poderia fazer uma comparação. Se o valor booleano fosse falso, falhou o teste. Se for verdadeiro, passou no teste. E aí, o que eu fazia? Eu pegava, eu olhava dentro de resposta, na posição HTML, que é a chave HTML, e procurava dentro do HTML a posição da string, por exemplo, nenhum contato. Aí a posição da string tinha que ser diferente de falso. Por quê? Porque se ele retorna falso, ele não encontra a string. Se ele encontrar, ele retorna a posição, vai ser o inteiro. É isso que eu fazia. Só que aí ficava muita coisa escrita aqui. O framework já tem um método que faz isso para você, para facilitar um pouco mais. Então, aqui, ó, a partir aqui já da aplicação 2, eu já mostro como que utiliza esse método. É o verificar contém. Ele faz exatamente a mesma coisa que a gente fazia antes, só que está agora dentro desse método, então aí fica menor, fica mais legível o código. Então, verificar contém vai fazer o quê? Vai pegar aqui a resposta, vai na chave HTML, vai pegar e olhar toda a string que é o HTML e vai procurar esse texto lá dentro do HTML. Se eu quiser verificar o código fonte, dá para verificar aqui, ó, a minha classe DW3Test, ó, ela tinha o verificar, que era aquele que a gente já usava, que você passava um booleano. Se o booleano fosse falso, ó, ele lançava uma exceção. Agora, o verificar contém faz aquilo que a gente já fazia. Ó. Ele verifica a posição, ó, dentro do texto dessa string aqui. Se for falso, não passa no teste, lança exceção. Assim como tem o verificar contém, tem o verificar não contém.
Então, é quando eu não quero que apareça algo. Tem o verificar redirecionar também. Então, agora eu não preciso mais ficar comparando desse jeito, que é o que a gente comparava antes. Resposta redirecionar, eu posso usar o verificar redirecionar também. Então, se vocês derem uma olhada aqui na classe de teste, vocês vão ver várias coisinhas, mas a gente vai aos poucos comentando. A gente vai ver esses outros métodos, ó, como usar o antes, como usar o depois. Esse recriar banco vocês não vão usar, é o próprio framework que roda esse teste aqui, esse método, e ele recria o banco. Então dá para vocês dar uma olhada no código-fonte só para ver como é feito. Aqui tem todas as requisições que a gente vai usar a partir de agora. Então a gente usava a requisição get e a requisição post. Mas agora a gente vai poder usar também a delete e patch. Todas elas, ó, na verdade, chamam o método requisição, passando qual é o, o método HTTP, a URL e dados. Os dados são opcionais, ó, que vão ser enviados. Ó. E aí, o método requisição é o método que simula uma requisição de um navegador para o nosso framework. Então, está aqui. Ó. É assim que é simulado uma requisição, porque na verdade não é feita nenhuma. Ele só finge e só roda todo o framework. Então, ficou bem mais bonitinho. Ó. Contém nenhum contato. Legal. Banco vazio. Agora, cadastrei o João. Fiz a requisição. Agora eu vou verificar se contém e eu passei as informações que eu queria que contivesse nessa página. Teste criar. O teste criar é a página criar. Lembra, ó, eu estou em contatos criar. E na nossa padronização, criar é só para exibir uma página com formulário, para eu cadastrar. Então, eu só faço uma requisição GET e verifico, aqui no caso, vai aparecer lá em cima, no topo da página, cadastro de contato. Só isso significa que a página abriu. Teste editar. A mesma coisa, só que abre o formulário de edição. Então, ele só abre uma página, ele não altera nada no banco. Então, criei aqui o contato 1, João, faço uma requisição para URL raiz, barra contatos, barra UID, barra editar. E aí, o que eu tenho que verificar? Eu vou verificar aqui o título, né, edição de contato, e tem que ter no HTML todas essas informações. Por que tem que ter todas essas informações? Porque o formulário de edição já vem preenchido. Então, lá no meio do HTML já vão ter esses valores, João e tal. Então, por isso que eu verifico se contém, ou se foram carregados todos esses valores. Então, quer dizer que funcionou a minha tela. Ele carregou um formulário já preenchido. O teste mostrar é igual ao de editar, não muda nada, porque ele vai carregar um formulário já preenchido com as informações do contato aqui. Então, ó, é idêntico àquele lá. Eu só tenho que fazer a requisição para a URL correta, que agora é contatos/id. Para editar é contatos/id/editar. Armazenar, a gente também já conhecia, que é quando eu faço um cadastro. Então, eu faço a requisição que vai cadastrar no banco. Então, eu faço um post para contatos e aqui eu estou passando os dados do formulário. A resposta tem que ser um redirecionar. Então, agora eu já estou usando aquele método, verificar redirecionar. Aí, eu fiz exatamente da mesma forma da aplicação 1. Eu faço uma requisição para a listagem e verifico se aparece na listagem as informações que eu cadastrei. O atualizar, muito parecido com o armazenar. Só que já tem que ter algo salvo no banco, então eu já salvei aqui. Aí eu faço agora a requisição patch. Então agora, ó, eu não vou usar post para atualizar, é patch. Eu tenho que fazer a requisição para a URL correta, que é a raiz barra contatos barra ID. Então eu já estou aproveitando aqui ó, o objeto e pegando o ID. E mando as informações do formulário.
tem que me redirecionar para a listagem, faço uma requisição para a listagem, e agora eu vejo se está aparecendo na listagem as novas informações, ó, que eu editei. Tem que aparecer todas. Aqui nesse teste eu poderia ter feito mais uma coisa além disso. O que vocês acham que eu poderia ter feito? Pensa aí, pausa o vídeo. O que você acha que seria interessante ter feito nesse teste? Bom, eu poderia ter feito o seguinte. Como essas informações são as informações antigas, se o editar deu certo, não existem mais essas informações. Então, eu poderia ter escrito também mais testes. Assim, ó, verificar não contém. Por exemplo, não poderia conter João. Não poderia conter rua Z, 1, 2, 2 e 3, 3. Então, eu faria para todos esses daqui. Aí, esse teste ficaria mais correto. Do jeito que eu fiz aqui, ele já ajuda a achar erros na minha aplicação. Já é um teste legal. Mas, se eu quisesse fazer um teste mais bem feitinho, eu teria que colocar o não contém. Por quê? Porque se eu tirar esse não contém ó, e deixar só desse jeito, vocês conseguem imaginar um bug na minha aplicação que ocorreu, mas esse teste não conseguiu pegar o bug? Vocês conseguem imaginar qual bug seria esse? Pense aí, qualquer coisa, pausa o vídeo, pense qual bug que esse teste não conseguiria pegar. Bom, esse teste não conseguiria pegar, por exemplo, se essa requisição, em vez de atualizar, estivesse cadastrando. Vamos supor que eu errei, chamei o método errado lá na minha aplicação, e aí, em vez de editar, ele está cadastrando. Então, continua existindo o João e agora existe o Mário. Então, agora existem dois registros no banco. Esse teste que eu fiz aqui, ele não pega esse erro. Por quê? Porque se tiver dois registros no banco, tem o João e o Mário, o que eu estou fazendo aqui? Eu só verifico se tem o Mário. Entendeu? Então, se tivesse o João, o teste não pegaria e minha aplicação não estaria funcionando. Então, seria interessante eu colocar o verificar não contém João, para eu ter certeza que ele foi deletado. Último teste, destruir. Criei um registro no banco e rodei aqui a requisição. Então, fiz uma requisição delete para contatos /d. Me redireciona para a listagem, faço uma requisição get para a listagem. E aqui, olha, eu estou verificando o não contém. Não pode ter João na listagem. Eu também poderia fazer, nesse caso, assim, verificar contém na resposta nenhum contato. Era isso? Aqui, ó. Essa frase aqui, ó. Nenhum contato encontrado. Eu poderia fazer assim também, ó. Então, ele tem que achar essa frase e não pode achar João ali no meu HTML. Seria uma outra forma de fazer o destruir. Outra forma, qual seria? Essa daí vocês já viram. Qual seria outra forma para eu saber se realmente foi deletado o João? Eu poderia acessar direto o banco, fazer uma SQL lá, e ela teria que me retornar nada, porque não ia ter nada na minha tabela de contatos. Então, essa também é uma outra forma de testar para saber se essa, essa funcionalidade, essa rota delete aqui está funcionando. Vamos rodar os testes para ter certeza que vai passar. Então, aqui, minha aplicação 2, rodar PHP, eu estou na raiz da minha aplicação 2, rodar o arquivo testar. Rodei aqui, então ele passou 5 testes aqui no contato, 8 testes aqui funcional, 1 no raiz, ok em tudo. Então passou, funcionou. Então essa foi a aplicação 2. Estudem bastante aí, porque vocês já devem ter percebido que essa parte da disciplina agora começa a ficar muita coisa, muito conteúdo, talvez muito complicado. Eu não sei se vocês estão achando muito complicado, se estão achando que está mais ou menos, ou se está tranquilo. Geralmente os alunos acham bem complicado.
Os alunos acham essa disciplina inicial, quando começa a desenvolver do lado do servidor, os alunos costumam ter muita dificuldade, então estudem bastante, tentem entender certinho como funcionou a aplicação 2, podem tentar até refazer do zero a aplicação 2, e aí quando tiver dúvida, dá uma olhada aí já no código de exemplo. Tem exercício lá no Moodle, que é para fazer alguma outra aplicação usando o CRUD. E aí, na próxima aula, a gente começa a aplicação 3. Então, é isso daí, gente. Até mais.